Cara, outra coisa que eu vou dizer, eu não entendi direito no teu vídeo, era que tu tava falando dos personagens lá, né? De alguns personagens no jogo. E, cara, eu tava perdido, mano. Porque, a princípio, eu tô ciente que tem a continuação, né? Que é o tal do Go. É Inazuma Eleven Go. Mas eu fiquei como assim, tava falando com maior naturalidade a respeito dos personagens. Tava falando, casão, esses personagens são. Porque você deu a entender que eram protagonistas, né, cara? Eu falei, ué, mas eu só conheço de protagonista o Endo. E um moleque que depois é... que ele treina, né? E, pô, tem muito personagem. Inclusive daquele modo história lá, meio Persona lá, que ele tem um cabelinho escorrido azul. Ele é de alguma outra série, de algum outro jogo? De algum mangá? Porque, pô, tu tava falando dele com maior naturalidade. Eu nunca nem vi a lata daquele personagem, pra ter noção. Não, sabe qual é o pior? Nesse exato momento, quando eu tava assistindo a live, eu tava com essa mesma cara que o JD do mangá tá fazendo e perguntando pra mim mesmo. Quer dizer, percebendo comigo mesmo, falando: véi, eu sou um baita desocupado, mano. Mano, e depois que o Inosuke falou que, tipo, esses lances aí, que só conhece o Endo e também também conhece o tema, eu acho que é muito mais pelos vídeos de Inazuma Eleven Go Strikers do Garrosh, eu percebi uma coisa. Eu me senti na obrigação de explicar a famosa trilogia Inazuma Eleven. Claro, eu não trago vídeo com frequência, mas eu tento. Era pra hoje eu estar gravando o vídeo análise 2 do modo competição do Victor Road, mas eu vou deixar isso quieto por enquanto, porque o Inosuke me deu uma ideia de vídeo da hora pra fazer, e também já apresentou o resto dos Inazuma Elevens que meus inscritos não conhecem. Eu acho que muitos dos meus inscritos vieram pra parte do Red. E pra quem se pergunta, sim galera, Inazuma Eleven tem duas continuações e uma delas é um baita de um filler. Só uma delas é canônica. Então hoje estarei apresentando a trilogia Inazuma Eleven pra vocês. Trilogia Endo, trilogia Tema e o Asuto que tá aqui de figurante. Eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível, mas tipo, não me aprofundando muito na história. Eu vou explicar pra vocês e vocês veem aí se vocês querem assistir ou não. Lembrando, como alguns Inazumas já não passam mais na TV, eu recomendo vocês pesquisarem em site pirata de anime, mano. Eu recomendo. O YouTube tem um canal espanhol, mas eu recomendo vocês passarem longe. Eu fui assistir Inazuma Eleven em espanhol com, sei lá, meus bons e velhos 12, 13 anos de idade. Pelo menos o Go. Eu me arrependi profundamente, só falo isso. Começando com Endo Mamoru, ele exatamente tem 3 jogos de Inazuma Eleven, sendo Inazuma Eleven 1, Inazuma Eleven 2 e Inazuma Eleven 3, sem contar as suas variantes. A primeira saga de Endo Mamoru, conhecido também como Inazuma Eleven 1, ela adapta os seguintes episódios do Inazuma Eleven, ou Super 11 para os mais íntimos. A primeira temporada de Inazuma Eleven, que adapta o primeiro jogo, ela vai do 1 até o 26. Posteriormente, o episódio 26 tem um nome peculiar, Um Deus contra um Demônio. Posso dizer pra vocês que o anime de Inazuma Eleven, ele vai te causar mais impacto, mas é bom você jogar o Inazuma Eleven 1 também, porque é o primeiro jogo da franquia que inicia tudo, tá ligado? A jornada do Endo se inicia aí. O anime eu acho que vai fazer vocês conseguirem pegar mais afeto aos personagens do que o próprio jogo, que geralmente muitas pessoas acabam jogando e descartando os personagens da Raymond mesmo, sabe? Mas o anime vai te causar mais impacto nessa hora, sabe? Agora eu vou dar um negócio alternativo pra vocês. Isso aqui não é obrigatório, mas eu recomendo vocês não seguirem esse conselho. O episódio 26 pode ter 2 linhas do tempo alternativa de Inazuma Eleven. Uma que é o Ares, onde você vai seguir a história de Namor e Asuto, e a outra é seguindo em frente, que continua a história de Endo Mamoru. Eu vou seguir a linha do tempo original por enquanto, porque eu não tô pronto pra falar de Namor e Asuto, tá? Ele é só um caso perdido. Vou falar do meu joguinho favorito de Inazuma Eleven, que sempre vai ser o Inazuma Eleven 2, mano. Sério, eu passava horas jogando Inazuma Eleven 2. Mas né, eu acho que não teve um Inazuma Eleven que me fez ficar tão frenético quanto o Inazuma Eleven 2. O 3 eu entro raramente, pra vocês terem uma ideia. Parceiro, vamos simplesmente dar um recap da história. Após você ganhar da Zeus, algum tempo se passa e simplesmente alienígenas do espaço entraram no planeta Terra e começaram a destruir escolas simplesmente no puro foda-se. Eita, viado, agora que eu percebi, eu falei alienígenas do espaço. Não, Mocato, alienígenas veio do povo topeira. Viado, tirando essas coisas da minha burrice do meu lado, cara,
simplesmente, quando eu vi isso no anime pela primeira vez, eu realmente acreditei, porque eu tinha uns 5 ou 6 anos quando eu comecei a assistir Inazuma Eleven, que foi um dos primeiros animes que eu assisti. Mas, velho, vai me dizer que algum desses caras realmente não parece um ET. Tem literalmente um cara azul! Mano, simplesmente, a gente percebe que naquela ocasião a Raymond não tinha chances contra a Tormenta Gêneme. E teve que pedir muitas ajudas, tipo, passou de colégio em colégio pra recrutar simplesmente os caras, tá ligado? Mano, desculpa pelo spoiler, mas véi, o Fubuki ganhou um destaque do caralho, sério. A irmã do Goenji tava sendo ameaçada, o Goenji precisou sair da escola Raymond. E, mano, simplesmente, notícia, o cara derrubou um urso. Aí eu sou meio pé da vida falando, não, ninguém substitui o Goenji, que não sei o que. Mano, quando os caras chegou no colégio Hakuren, né, que é o colégio do Fubuki, os caras quebrou a cara quando viu que o Fubuki na verdade era um zagueiro. Mano, tipo assim, você olha pra essa carinha de príncipe dele assim, nossa, mano, esse cara é muito inofensivo, nem parece a pessoa que derrubou um urso, né? Nessa saga do Instituto Alien, tivemos muitos destaques, muita superação e muito desenvolvimento. Parceiro, vocês têm noção que só nessa saga a gente pôde ver o Endo depressivo? Mais uma vez eu vou falar pra vocês que o anime pra mim deu mais impacto do que o próprio jogo, porque no jogo aconteceu muitas coisas muito rápidas, tá ligado? A saída de muitos membros da Raymond, mano, tipo assim, foi muito rápido. Cara, tivemos um rival usando a roupa da Raymond, cara. Isso foi cinema. Vou falar uma peculiaridade do jogo, porque eu tô falando demais do anime. O jogo Firestorm e Blizzard, eles têm dois inimigos diferentes. Sendo que no Firestorm, você pode enfrentar a Prominence, que é o time do Nagumo. E o Blizzard, você enfrenta a Pod Diamante. Inazuma Eleven, infelizmente, caiu na mesma coisa que Pokémon, né? Que vai ter times exclusivos de um jogo pra outro. E se você juntar os dois saves, que é uma parada bem chata de se fazer no emulador. Na verdade, eu nem sei se isso é possível no emulador, mas se você juntar os dois saves, você pode enfrentar um time secreto no Instituto Imperial chamado Chaos, ou Caos, que é a união da Prominence e da Pod Diamante. Tipo assim, eu não consegui ir contra esse time, mas já comprovaram que tem cheat pra isso. Então, na dúvida, pesquisam sobre um cheat de Inazuma Eleven 2. A saga das Alien começa do episódio 27 até a 63 ou 64, pera um pouco. E depois disso, Inazuma Eleven 2, meu jogo favorito, acaba com um final espetacular. Chegamos no icônico Inazuma Eleven 3 e suas 3 versões. Parceiro, vocês têm noção que demorou uns anos aí pra gente ter um Endo que tem literalmente a Hisatsu mais forte do jogo? Pra quem não sabe, a mão demoníaca, ela não é a Hisatsu mais forte de Inazuma Eleven 1. A Hisatsu mais forte é o Muro Gigante. Tá, mas agora vamos falar da trilogia. Inazuma Eleven 3, ele tem 3 jogos. Posteriormente, 2 DLCs e um jogo completo, que é o The Ogre. Mas vamos lá. Ele tem o Sparking, que conta a história de Fidio Aldena. O Bomber, que conta a história de Rokoko, Pesadelo do Garrosh. E também o The Ogre, que já é a história definitiva, né? Que já pega o conteúdo do Sparking e a do Bomber. Já taca tudo de uma vez e pronto. Já temos Inazuma Eleven 3 The Ogre com todas as DLCs. Tipo, o time dos anjos, demônios e tudo mais. Lembra daquele bagulho dos saves que eu falei pra vocês? Tipo, num jogo tal vem time tal, no jogo Y vem outra coisa. Então, no The Ogre você não precisa fazer a maracutaia dos saves, já que os dois já reciclam o mesmo conteúdo. E também você não precisa vincular os saves pra enfrentar o time da Ogro. Eu sei que você precisa explorar um mapa pra achar o conteúdo do time Ogro, tá ligado? Mas nada que um tutorial no YouTube não resolva. Só avisando pra vocês que, como o Inazuma Eleven 3 é o jogo definitivo da história do Endo, já não teria mais brechas pra criar uma nova história do Endo. Ou seja, o próximo jogo que iria vir seria o Inazuma Eleven Go. E também, infelizmente, para os fãs de Inazuma que gostam da dublagem, infelizmente as dublagens acabou no episódio 78 do anime. Ou seja, é um baita filler se você parar pra pensar. Não querendo falar que daqui pra frente o Inazuma é filler, não. É porque esse episódio em si é um filler. Eles dublaram um filler.
Eu não vou me aprofundar muito no Inazuma Eleven 3, mas para aqueles que estão curiosos em assistir o próprio Inazuma Eleven 3, vou falar os episódios até onde acaba. Então, galera, Inazuma Eleven 3, pelo menos o anime, começa dos 66 até os 127. Ou seja, infelizmente, a jornada de Endo acaba nesse episódio. Como vocês viram, a jornada do Endo acabou. Então, logo em seguida, chegaria Inazuma Eleven Go. Mas isso vai ficando para o próximo vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like para a parte 2, que eu estarei falando de Inazuma Eleven Go.